Nas imagens feitas por moradores, o rapaz leva uma surra com socos e depois com golpes de cacetete. Um policial acende a lanterna. O rapaz é levado até a calçada e apanha ainda mais. Ele se protege, mas não reage. Gabriel. Então quero dizer aqui... Quem matou Gabriel? Aqui nessa luta, presente! Gabriel, presente! Jordinaldo de Lucena, presente! Nós queremos informar que aqueles que quiserem participar da caminhada e que tiverem sem máscara, o MLB está com algumas máscaras. Meu nome é Flávia Medeiros, eu sou antropóloga, professora da UFSC e pesquisadora do NCT-NEAC. Hoje eu vou falar sobre a relação entre violência policial e racismo institucional. Nos meus trabalhos, eu tenho me dedicado a compreender e observar de que forma agentes do Estado atuam nos processos de gestão de mortes, ou, como eu venho denominando, na construção institucional de mortos. Desde daqueles que lidam diretamente com os corpos sem vida, os cadáveres, fazendo o exame médico legal e a identificação desses corpos, até aqueles que trabalham na burocracia policial, junto aos documentos, produzindo a verdade policial por meio do inquérito policial. Eu também tenho me dedicado a analisar e a atuar conjuntamente com defensores de direitos humanos, ativistas e militantes que atuam na denúncia da violência de Estado e, sobretudo, familiares de vítimas da violência. Então, nas minhas pesquisas, passando pelo mestrado, doutorado e pós-doutorado, eu tenho observado diferentes formas pelas quais a sociedade desenvolve respostas a o que a gente tem reconhecido e que tem sido denominado como um extermínio ou genocídio contra a juventude negra. Essa afirmação ou essa classificação, essa forma de dar sentido a esses processos de uma análise mais ampla, mais coletiva, é justamente uma das respostas que os movimentos sociais de defesa dos direitos humanos e de denúncia da violência de Estado têm articulado a partir da pauta antirracista. Isso é, demonstrar que essas mortes que ocorrem cotidianamente, especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, são mortes que fazem parte de um processo histórico de controle, submissão e vulnerabilização dessas populações. A maior parte dessas mortes são ocorridas em situações de operações policiais, que fazem parte do procedimento rotineiro de atuação das polícias, seja a polícia militar, seja a polícia civil. Muitas dessas operações, inclusive, são feitas em parceria por essas instituições e também pelo Exército e resultam justamente na morte de jovens negros. 80 tiros! Assim foi o enterro do músico de 51 anos, Evaldo dos Santos Rosa, mais conhecido como Manduca. Ele foi fuzilado por militares do Exército na frente da esposa e do filho de apenas 7 anos, na zona oeste do Rio de Janeiro. A família ia para um chá de bebê quando os tiros começaram. No Brasil, agora nesse contexto da pandemia por conta do novo coronavírus, a gente vem acompanhando um crescimento nessas operações e um crescimento no resultado violento e letal que essas operações produzem. A denúncia, então, que é feita, né, que é realizada em relação a essa forma de atuação recorrentemente violenta do Estado, justamente visa articular, né, compreender não esses casos de forma isolada, mas compreender como essa é uma forma de atuação regular das forças policiais. Uma das discussões nas quais eu tenho me engajado, então, nas quais eu tenho investido meu tempo de trabalho, né, e o meu exercício intelectual, tem sido em compreender os usos e os sentidos nos quais se aciona a categoria violência policial. Inicialmente, eu passei a refletir sobre essa questão
em ocasião das manifestações de junho de 2013, quando em algum certo momento dessas manifestações, parte daqueles que lá estavam se mobilizaram justamente para denunciar a violência policial que estava sendo acionada contra aqueles manifestantes que estavam contra o governo naquele momento. Me chamou muita atenção o acionamento dessa categoria, justamente porque nas minhas pesquisas o que eu vinha observando era o uso da categoria violência policial para a denúncia desses processos que se dão em territórios vulnerabilizados nas grandes cidades do Brasil, né, nas favelas e nas periferias. Então, a violência policial era vinculada justamente a essa atuação. E não apenas no Brasil, como também em outras grandes cidades na América Latina, especialmente destaco a Buenos Aires, na Argentina, onde eu tive a oportunidade de fazer um período breve de pesquisa e também conhecer um pouco daquele contexto. Essa reflexão inicial, essa discussão que eu comecei a fazer lá em 2013, resultou num artigo em coautoria com uma colega, Lucia Embal, que foi publicado na revista Dilemas, onde a gente justamente pergunta e reflete quando existe violência policial, né? Quando que a violência policial produzida como forma de denúncia da atuação excessiva, brutal e muitas vezes letal do Estado, ela é, né, significada enquanto violência. E, nesse sentido, pensar que a violência ela é uma atuação que se dá, é uma forma física de infringir, né, de atingir o outro, mas ela também é uma forma moral de justamente desqualificar a existência, a humanidade daquele outro. Então, quais seriam essas situações no qual a violência policial é acionada e quais são os sentidos, os sujeitos e as moralidades que estão dando forma a essa categoria de denúncia. A partir daí, então, eu passei a também acompanhar essa discussão e em 2015 eu tive a oportunidade de estar um ano fazendo pesquisa em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde eu segui nessa linha de pesquisa, olhando para essas duas, vamos dizer, pontas. De um lado, a atuação do Estado institucional, dos agentes estatais, por outro lado, a organização da sociedade civil, justamente na denúncia dos excessos e das violências produzidas pelos agentes que estão lidando diretamente com a população negra e pobre. Naquele contexto, então, eu acessei uma outra categoria que até então eu não havia identificado na minha pesquisa no Brasil e nem na Argentina, que é a categoria de brutalidade policial. Me chamou muita atenção esse uso, né, da police brutality como uma forma de denunciar a ação violenta da polícia, tal como eu identificava desde a minha experiência no Brasil, e passei então a investigar, a justamente acompanhar quais seriam os sentidos, quais seriam os usos atribuídos para essa categoria da brutalidade policial. E foi justamente quando veio esse insight, né, e essa informação e essa construção de conhecimento coletiva junto com os meus interlocutores de pesquisa naquele contexto, que é a dimensão que para eles aparecia como uma redundância dizer violência policial. Isso porque, para esses atores, esses sujeitos, melhor dizendo, falar de violência policial era justamente falar de uma coisa que é óbvia, porque a polícia, ela é a parte, né, a organização dentro da estrutura do Estado que vai fazer o uso legítimo da força. Ela é a organização que tem a legitimidade e a autoridade para atuar de forma violenta. Então, a natureza, de certa maneira, da força policial, na perspectiva dessas pessoas, dessas organizações, é justamente ser violenta. E por que é justamente ser violenta? Porque a polícia tem sido, né, criada e acionada para a manutenção dessa ordem estrutural da sociedade, sobretudo das sociedades que passaram por processos de racialização, nos quais uma grande parte da população
foi escravizada e usada, né, colocada na condição não de sujeito, não de humano, mas de objeto, né, de coisa, e que nesse sentido, historicamente, o acúmulo da relação, né, da condição de vida dessas pessoas foi impedido, né, de se dar de forma plena. Então, essas populações, a população negra, que justamente está na forma maior parte da população pobre do nosso país, ela via, então, a ser resultado desse processo, né, histórico de anulação, de aniquilação, de extermínio, que é fundante dos Estados Nacionais modernos, especialmente no contexto da América, né, das Américas, nos quais a gente se situa. E passei, então, a acompanhar esses movimentos sociais e defensores de direitos humanos, especialmente no Rio de Janeiro, e também compreender um pouco a forma como esses sujeitos estavam dando sentido também à sua luta. Muitos deles familiares de pessoas que foram mortas pelo Estado, pessoas pobres, pessoas moradoras de comunidades e favelas, pessoas que, a partir da luta no movimento social, passaram, então, a produzir e a identificar e a reconhecer o seu lugar de sujeito de direitos, de cidadãos. Então, a partir da denúncia e da luta pela memória e pela justiça de seus mortos, de seus filhos, de seus irmãos, de seus companheiros, de seus vizinhos, das pessoas do seu círculo familiar que foram vitimadas por agentes do Estado, essas pessoas também passaram a trazer denúncias e demandas por dignidade, por direito à vida, por direito à cidade, à habitação, a alimento, a acesso à educação, acesso à saúde. Então, como também essa luta, né, contra a violência de Estado passa pela luta contra diferentes violações, diferentes abdicações, diferentes responsabilidades que o Estado tem e não assume para com as populações, justamente porque está pautado nessa noção, nessa ideia do racismo institucional, que está vinculado desde a atuação do policial que está na rua, na ponta, e age de uma forma grotesca, de uma forma violenta contra um jovem negro, numa muitas vezes desnecessária parada, né, de uma desnecessária abordagem essa que passa por atitudes de agressão física, de agressão verbal e, portanto, de violência, né, de agressão moral contra aquele sujeito, que passa pelo uso de armas de guerra em territórios de moradia, de residência da classe trabalhadora, né, nas grandes capitais, especialmente no Rio de Janeiro, e que passa pela omissão, né, pela ausência de uma série de estruturas, de uma série de políticas públicas, de uma série de iniciativas que deveriam vir para proteger essas populações, mas que são totalmente deslocadas e apenas, né, essa atuação violenta, essa atuação policialesca se faz presente. E passa também, obviamente, pela omissão de uma série de agentes que deveriam fiscalizar, que deveriam acompanhar, que deveriam estar monitorando essa atuação e que, na verdade, o que fazem, né, nas suas atuações é legitimar essa forma de atuação da polícia. Né? Estou falando, basicamente, da atuação do Ministério Público e do Judiciário, que atuam de forma a permitir, a legitimar que essa máquina, né, que é a estrutura burocrática e a estrutura de guerra que foi construída nas polícias se reproduzir. Muitas dessas mortes, muitos desses casos, muitas dessas situações são justificadas por aqueles que as produzem como um combate ao comércio varejista de substâncias psicoativas, ou, de forma mais sintética, tal como é a categoria usada pelos meus interlocutores, a guerra às drogas, a guerra ao tráfico. Né? Então, dizer como se a presença desse tipo de comércio que é ilícito no Brasil, nesses territórios, e que é muitas vezes tocado, né, por homens, jovens, negros, justificaria essa atuação violenta e brutal da polícia. Então, o que a gente observa, né, é como que
a criação da guerra às drogas atualiza os processos históricos de produção de violência do Estado contra sujeitos racializados. Então, como a gente vai observar que a violência policial, no contexto do Brasil, ela está diretamente ligada com a violência racial, e que atualmente se justifica, se atualiza na farsa que é a guerra às drogas. Não há no Brasil, né, a legitimidade de produção de mortes por agentes do Estado. Essas mortes são produzidas de forma extralegal, ilegal, inadequada, né? Então, de forma que os policiais, a gente tem documentado uma série que cada vez mais cresce de mortes que foram feitas de forma covarde, né? Inclusive de registros audiovisuais, nos quais os policiais executam sumariamente as suas vítimas. E temos também os casos que são tratados, conhecidos como casos acidentais, os casos que foram por erro, por omissão, né, por um equívoco por parte dos policiais. E aí a gente também vai ver uma série de casos que cada vez também recentemente tem ampliado, de crianças que são mortas nessas situações das operações policiais. O mais recente que repercutiu desses casos foi o caso do menino João Pedro, numa favela em São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, numa operação policial conjunta que foi organizada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e pelo Exército, e no qual os policiais, numa dita perseguição contra os traficantes, entrou na casa onde estava João Pedro, cumprindo, inclusive, junto com seus familiares, as medidas de distanciamento social, e vitimou, atingiu, baleou, executou com diversos tiros esse menino de 14 anos. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o 10º. A gente tem inúmeras situações, inúmeras histórias, inúmeros fatos de jovens, de crianças que foram mortas por agentes policiais. Mantido o arquivamento do habeas corpus de um ex-policial condenado pelo crime que ficou conhecido como Chacina da Candelária. Esse crime aconteceu em 1993, no Rio de Janeiro. O ex-policial militar foi condenado a 300 anos de prisão por homicídio qualificado por ter participado da execução de 8 moradores de rua na frente da Igreja da Candelária em 23. Meu nome é Juliana Farias, eu sou pesquisadora de pós-doutorado do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp. Trabalho com a temática da violência de Estado desde 2004 e recebi esse convite da revista Cadernos de Campo para trazer algumas breves considerações sobre violência policial, pensando especificamente a partir do assassinato do João Pedro, aqui no Rio de Janeiro, e trazendo também algumas reflexões a partir da truculência da polícia, né, reprimindo os atos realizados na Avenida Paulista, mais recentemente. Então, eu acho que para a gente começar a pensar sobre esse assunto, né, é importante trazer aqui uma reflexão dos próprios movimentos sociais que lutam contra a militarização, que lutam pelo fim da violência policial e que, em junho de 2013, né, durante as jornadas de junho, que ficou conhecido como esse período aqui no país, uma faixa da Rede Contra a Violência, né, que é um movimento aqui do Rio, formado majoritariamente por familiares de vítimas da violência do Estado nas favelas, essa faixa trazia a seguinte frase: a polícia que reprime no asfalto é a mesma que mata na favela. Por que eu acho importante a gente lembrar disso aqui? Para pensar nessas atualizações das violências perpetradas pelos agentes, né, armados do Estado, lembrando sempre dos marcadores sociais da diferença, em especial raça, gênero, e aí eu traria classe/território, né, porque a gente está falando de regiões da cidade onde as ações desses braços armados do Estado, elas são realizadas historicamente, enxergando aquele território e a população que reside nesse território como
o grande foco irradiador de toda a violência que assola a cidade, né? Então, a gente está falando de formas de atuação do Estado que se dão de maneira muito diferente, dependendo de qual região da cidade a gente está falando e em relação a qual população essa violência está sendo exercida, né? Não é para hierarquizar violências que eu estou trazendo esse tipo de observação, mas é importante pensar nas especificidades dessas violências que atingem determinados corpos e que são realizadas a partir de ações em determinados territórios, porque pensando justamente, né, no caso do João Pedro, que era um menino negro, um menino que tinha 14 anos, então assim, ele está na faixa etária, né, entre adolescente e jovem, que é o alvo principal das ações letais, né, decorrentes de intervenção de agentes do Estado armados. Então, se a gente pensa que essa operação, né, era uma operação realizada tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Federal no Complexo do Salgueiro, que é localizado em São Gonçalo, que pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente está falando de um território muito específico, né? E acho que, assim, não apenas pensar no corpo do João Pedro. O João Pedro foi atingido na barriga, né? A casa que ele estava brincando no jardim, né? Que aí tem essa recomendação para as pessoas ficarem em casa nesse momento da pandemia, e o que se argumenta, né, a partir dos movimentos de moradores de favela, que não adianta eles ficarem em casa, porque em casa eles também são atingidos. E a casa que João Pedro estava foi atingida por 72 disparos de arma de fogo. Então, se a gente pensa, né, como que a violência atinge aquele território também, não apenas o corpo, mas como que aquela casa vai ficar marcada, como que aquela família vai ficar marcada, né? E eu traria ainda uma situação que aconteceu antes. João Pedro foi executado no dia 18 de maio, né? No dia 15 de maio, aconteceu uma chacina no Alemão, também aqui no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. 13 pessoas foram mortas. Era uma operação conjunta da Polícia Civil com o BOP, né, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Então é muito impressionante falar dessas situações, especialmente nesse momento, né? Os movimentos foram para a rua, né, para trazer essa reivindicação de justiça, exigindo que as operações fossem encerradas. Foi apresentada oficialmente uma demanda, inclusive, recentemente, né, agora no início do mês de junho, o STF publicou uma decisão liminar, né, proibindo operações em favelas aqui do Rio de Janeiro. Só que é muito complicado pensar nessa proibição, porque no próprio texto da liminar aparece que essa proibição ela pode não acontecer apenas em hipóteses absolutamente excepcionais. E aqui eu estou citando, né, o texto. E absolutamente excepcionais, né, é algo que o Estado constrói como se fosse sempre uma exceção, né? E, historicamente, as exceções foram se transformando em regra. E essa é uma das outras questões às quais eu acho que a gente precisa prestar atenção nesse momento, né? O que também correlaciona ações de agentes armados que estão indo para esses territórios ou que estão fazendo as repressões durante os protestos, né? Partindo dessa lógica, que é uma lógica racista, uma lógica bélica, que precisa fazer essa produção de um inimigo comum, um inimigo público a ser combatido, né? Não à toa, os atos que são reprimidos são os atos em defesa da democracia. Olá, meu nome é Milena Matheus Carmo, eu sou doutoranda do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Eu venho desenvolvendo a minha pesquisa de doutorado
junto com famílias, algumas famílias das periferias da cidade de São Paulo, mais especificamente, na verdade, da onde eu comecei a minha pesquisa, da Zona Sul, o extremo sul ali, Capão Redondo, Jardim Ângela. Eu venho acompanhando o cotidiano dessas famílias, né? Então, o meu foco é compreender como essas famílias têm sido afetadas pela intensificação da violência do Estado que vem ocorrendo na última década, né? Então, portanto, eu acompanho famílias que tiveram filhos mortos, assassinados pela polícia ou estão presos, né? Na verdade, são trajetórias um pouco comuns a algumas famílias de determinados territórios que têm uma atuação bem violenta da polícia, né? Do Estado. Então, o que eu venho acompanhando o que eu venho observando durante a minha pesquisa é que enquanto homens jovens, são os principais alvos dessa violência, né? São eles que são mortos pela polícia, são eles que são alvos da violência policial, eles são a grande maioria da população carcerária, né? Em São Paulo e no Brasil. As mulheres são afetadas indiretamente a partir não só, né, da dor da perda, né, mas também são afetadas por uma sobrecarga nesse cotidiano, né? Essas mulheres elas são basicamente quase todas as famílias que eu venho acompanhando são chefiadas por mulheres, então as mulheres são responsáveis pelo provimento econômico cotidiano da família, mas também são responsáveis pelo cuidado, né? São elas que são responsáveis pelo cuidado daqueles que ficaram, né? Mas não só um cuidado que se restringe ao âmbito doméstico, né? As mulheres também, elas são responsáveis, por exemplo, vamos dizer assim, um cuidado que acontece nessas margens do Estado, né? São elas que são responsáveis de fazer as visitas em presídios, são elas que são as responsáveis de enviar os provimentos, né, os itens de higiene pessoal, né, itens também de alimentação para os presídios, né? São elas que procuram políticas sociais no entorno para atendimento de seus filhos em casos de drogadição, em casos de doenças. São as mulheres também que acompanham jovens que estão em medida socioeducativa, e são elas também que vão fazendo redes entre si para tentar lidar com essa violência que afeta diretamente os corpos dos seus filhos, de seus maridos, né, de seus companheiros. O que eu venho observando é o cuidado não só como vocabulário, mas também como prática nessas margens, né? Cuidado esse também que orienta muito do ativismo frente a essa violência. Então, e também um ativismo protagonizado por mulheres, né? Então, vários coletivos de luta contra o desencarceramento, vários coletivos de luta contra o genocídio da população negra e pobre. Então, a grande maioria de mulheres assumindo esses lugares, né? Tanto no ativismo, como são elas também que fazem essas articulações cotidianas, buscando o cuidado com a casa, né? E também um vocabulário que presente também nos serviços sociais, né? Que estão presentes no território, né? Eu venho acompanhando muito essas redes. Então, o que eu tenho observado dentro do que é possível observar a partir, né, da participação basicamente em grupos de WhatsApp, né, e dessas relações que eu tenho, que hoje estão sendo muito mais virtuais, né, com essas famílias, assim, e também com essas articulações. Todas essas dimensões, elas têm se intensificado, né, então, pensar na violência do Estado, eu acho que o que, mais do que nesse momento, olhar para uma atuação mais violenta da polícia, eu acho que a minha pesquisa ela contribui para observar uma violência do Estado que aparece a partir da sua ausência completa de políticas sociais e de capacidade de responder às demandas que se tornaram muito mais urgentes e emergentes nesse contexto de pandemia, né? Então, uma questão que antes não aparecia com a força
que tem aparecido agora basicamente a questão da fome, né? Então, vários coletivos, né, que se organizavam antes em torno do desencarceramento, em torno do genocídio, e faziam um enfrentamento mais direto, né, exigindo uma reparação do Estado, exigindo respostas do Estado frente às suas violências, eles têm se organizado hoje para arrecadar alimentação e outros itens emergenciais nessa pandemia, né? E recorrido basicamente a recursos privados, né? Tanto a doações como rifas, doações individuais, às vezes algum recurso que vem de alguma ONG, mas fica explícito a total ausência do Estado nessa como uma possibilidade para onde recorrer, né? Então, as mulheres dessas famílias têm recorrido à rede de mulheres, também redes frágeis de mulheres, porque essas mulheres têm feito não só a arrecadação, como também preparado alimentos, como feito a distribuição, enfim. Mulheres também moradoras da periferia que têm também se colocado na linha de frente nessa distribuição, se colocando em risco também e também se sobrecarregando, né? Então a gente acredita sim, né, que essa justiça venha acontecer, que as coisas venham mudar, sim. Agora fica, né, assim, a nossa luta pela justiça, né, que nós acreditamos, né, que a justiça vai ser feita.